Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Eu sou Elias Costa e estou sempre com você aqui, relembrando grandes momentos do nosso futebol. E nesta semana vamos continuar contando a história do Campeonato Brasileiro. E desta vez vamos relembrar o Campeonato Brasileiro de 1995. Você lembra? Tinha o Palmeiras da Parmalat, o Grêmio campeão da América, o Flamengo de Edmundo Sávio Romário e muito mais. Mas você lembra quem foi o campeão? É o que nós vamos saber agora. Mas é o seguinte, hein? Antes de dizer quem é o convidado que vai nos ajudar a contar e relembrar grandes momentos do Campeonato Brasileiro de 1995, eu peço para você, hein? Se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, ative lá o sininho para receber as notificações do nosso canal, mande a sua mensagem, sugira alguma pauta, quer saber de algum ex-jogador, quer saber de algum grande momento do futebol brasileiro? Vá lá, mande a sua mensagem no nosso canal e, claro, curta os nossos vídeos, tá bom? E é o seguinte, hein? O convidado desta semana era lateral esquerdo titular do time campeão brasileiro, comandado pelo técnico Paulo Autuori. É, o Botafogo, campeão brasileiro de 1995. Eu estou falando do lateral esquerdo, André Silva. Tudo bem, André? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube e relembrar essa grande conquista do Botafogo, tudo bem? Tudo bem, para mim é um grande prazer. Obrigado pelo convite. E é sempre uma satisfação da gente falar de futebol, né? E falar de Botafogo, pois é o meu time de coração, o time que eu fui criado, né, na base. Então, foi uma conquista muito importante. Vamos conversar muito sobre isso aí. Maravilha. Vamos começar a nossa conversa por aí, né? Você começou com quantos anos no Botafogo? Eu comecei nas divisões de base, fui fazer peneira, né, com 12 para 13 anos. Fui aprovado e fiquei nas divisões de base durante 8 anos. Do pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juniores, até chegar aos profissionais. Sempre como lateral esquerdo? Não, na verdade eu virei lateral esquerdo em 95. Eu sempre Já profissional. eu joguei a minha vida toda, né, na divisão de base de meia esquerda. Esquerda. Então, para mim foi muito bom, porque quando o Paulo Autuori me deu uma oportunidade de jogar, né, improvisar na lateral, eu já tinha a visão de jogo diferente no lateral, né, de enfiar uma bola, de deixar o atacante na cara do gol, de bater bem na bola. Então, para mim foi ótimo. E como é que surgiu essa oportunidade de virar titular na lateral esquerda e como é que foi essa transição, né, de meia esquerda para lateral? Na verdade, eu vou voltar até um pouquinho, até 94. 94, no Botafogo, eu fui emprestado aí para o Sul, para Pelotas. Pelotas. Eu joguei o Campeonato Gaúcho, naquela época era de 8 a 9 meses, era longo. Sim, Então, interminável Campeonato Gaúcho de 94. sim, e para mim foi muito bom, foi uma grande escola, porque é uma escola totalmente diferente da que se jogava aqui no Rio, né? Que era um futebol mais cadenciado na época, mais toque de bola, e aí era uma correria, campo encharcado de lama, frio, porrada comia, jogava no interior aí contra os times do interior, os caras não davam mole, o pau comia, então isso daí para mim foi muito bom, foi uma grande escola para mim no Campeonato Gaúcho de 94. Fui muito feliz aí no Pelotas também, fiz grandes amigos, do qual eu falo com alguns até hoje, o Chuchu, o Pablo, o Lê e outros, Eugênio, dentre outros. E em 95 eu voltei para o Botafogo como meia. Eu joguei em 94 aí no Pelotas como atacante, ponta esquerda, né, meia esquerda. Foi muito bem no campeonato, uns dos destaques do Campeonato Gaúcho, e voltei para o Botafogo como meia. Só que chegando no Botafogo tinha um meia que já tinha um nome, já era consagrado, que era o Sérgio Manuel. Sérgio Manuel.
E aí eu fiquei durante o Campeonato Carioca de 95 no banco, era reserva do Sérgio Manuel. Entrava em todos os jogos, entrava bem, mas não fui titular no Campeonato Carioca. E na semana de começar o Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo, que era o titular, foi emprestado para o Vasco. O Leandro Ávila veio do Vasco para o Botafogo e o Jefferson, que era o lateral esquerdo na época do Botafogo, foi para o Vasco e pintou essa brecha na lateral. Eles contrataram um lateral esquerdo para ser o titular, mas na semana do campeonato da estreia, o lateral se machucou. E aí não tinha outro, o Paulo me chamou e eu já tinha visto uma brecha, né, durante os treinamentos. E eu falei com o Paulo, falei, Paulo, ó, posso começar a treinar na lateral esquerda aí no time reserva? Ele pode, pô, não sei o quê. Que eu tinha aprendido a marcar muito aí no Sul, né? Que aí tu tem que marcar, não tem jeito. E aí me ajudou muito isso. Então eu comecei a treinar bem no Botafogo, no time reserva de lateral, até que pintou essa brecha. E o Paulo me chamou na estreia do campeonato e falou, André, não vou improvisar nenhum lateral direito na esquerda, tu tá treinando bem, e se você continuar bem, você vai ser mantido no time. É a tua chance. Falei, professor, não vou sair nunca mais. E aí me deu a chance, nós já fomos pro primeiro jogo, ganhamos do Vitória lá em Salvador, e depois fomos dando sequência no campeonato, o time ficou bastante equilibrado em todos os setores, e eu, graças a Deus, não saí mais do time. Maravilha. Você falou aí no Paulo Autuori, né? Ele chegou em 95 no clube, né? Como é que foi essa chegada dele? Até na época era um técnico novato e desconhecido no Brasil, né? Sim, na verdade era um cara que era totalmente desconhecido no Brasil, foi a primeira equipe grande no Brasil que ele foi treinador, né? Que foi o Botafogo em 95. E na verdade, eu sempre falo nas minhas lives, o Botafogo foi, na verdade, um cata-cata, cara, porque não teve planejamento nenhum de montar a equipe. Foi uma equipe que foi montada em cima da hora, só que deu resultado. Veio o Leandro Ávila do Vasco, veio o Gonçalves e o Sérgio Mano, o Donizete do México, mas isso faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro. Eu improvisado na lateral, o Beto, meia, que jogou no Grêmio aí comigo também, o Beto Negão, né? Também o menino subindo da base. Então, tinham alguns jogadores que não estavam nem acostumados a jogar no profissional, não tinha aquela sequência da equipe de 94, né? Mas o Paulo, com seu trabalho extraordinário, já desde aquela época, ele encaixou o time e conseguimos conquistar aquele campeonato tão espetacular. Aquele time jogava num 4-4-2, né? Sim, 4-4-2, jogava uma linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio, né? Com o Sérgio Manuel e o Beto pelas beiradas, né? Assim, de meia, né? O Jamil e o Leandro Ávila de volante, volantão mesmo, que eles marcavam muito e sabiam jogar com a bola no pé também. E o ataque era o Pantera, né? Que foi um campeonato espetacular dele. E do Túlio Maravilha, que foi o artilheiro do campeonato. A gente chutava, a bola batia nele e entrava. Que fase estava o Túlio naquela época. Porra, mole não. Acho que foi a melhor fase dele. Impressionante. Não parava de fazer gols em 95. Você falou aí que o time foi formado meio que às pressas, no cata-cata, como você destacou, né? Mas como é que era a estrutura do Botafogo em 95? Amigo, não tinha estrutura nenhuma. A gente, com 2 semanas para estrear no campeonato, nós não tínhamos campo para treinar. A gente treinava atrás do campo que a gente jogava na época, que era o nosso alçapão, que era o Caio Martins. O gramado estava sendo reformado. O Botafogo nunca teve CT, como não tem até hoje, né? E a gente treinava atrás do gol. Um pedaço lá que tinha uma graminha, junto com terra, com pedra. E a gente treinava ali. Só na semana do campeonato da estreia que a gente passou a treinar no campo do Caio Martins, dentro do campo mesmo. Martins. Mas era uma rapaziada muito focada. A galera queria ser campeã, entendeu? A gente não sabia que ia ser, mas era uma galera muito focada, já tinha uma galera bastante experiente. O Gotardo já tinha sido campeão brasileiro, era um cara bastante rodado, zagueiro.
já tinha o Wagner, e já tinha outros, o Wilson Goiano, lateral, já tinha outros, Gonçalves, o próprio Donizete, o Túlio. Os caras queriam ser campeões, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo e a gente chegou. Enfrentar até salário atrasado, tudo isso. Sim, nós fomos campeões brasileiros com 4 meses de salário atrasado. Nossa Senhora. Botafogo, naquela época, era meio que largado, meio que bagunça. Então, a gente vivia mais de bicho, porque a maioria dos jogos nós ganhávamos, né? Então, jogava domingo, ganhava o bicho na segunda. Jogava na quarta, já tinha um bicho da quinta. E o salário estava sempre atrasado, entendeu? E eu, como ganhava muito pouco, eu ganhava mais de bicho do que de salário. Eu ganhava R$ 1.000. Então, para mim, nem fazia muita diferença. E o bicho era R$ 1.000 na época. Então, se eu ganhasse 2 jogos na semana, eu ganhava R$ 2.000. Era o dobro do meu salário. Fez. Então tinha que correr muito em campo mesmo. Eu me doava, Pra garantir, né? me esganava com os caras ali dentro. E falando um pouco da campanha, né, do Campeonato Brasileiro, André, primeira fase ali, o primeiro turno, o campeonato era, na primeira fase era dividido em 2 turnos, né? No primeiro turno, o Botafogo ficou ali no meio da tabela e foi seguir em frente mesmo, foi engrenar praticamente no segundo turno, né? Fazendo uma boa campanha, aí garantindo a classificação para as finais, foi isso? É, isso mesmo. Devido ao elenco, né, o plantel ter sido montado muito em cima da hora, demora um pouco a você se entrosar, né? Você conhecer realmente seu companheiro, é só você jogando, treinando no dia a dia, nos jogos e nos treinos, que você vai conhecendo, né? Onde o jogador gosta de receber a bola, aonde tu tem que entrar ali para fazer a cobertura, aonde o zagueiro gosta de jogar, sair jogando mais contigo, se é um pouco mais à frente ou mais atrás, tem isso tudo. E demorou um pouquinho para a gente se encaixar nesse sentido, né? De conhecer mais um ou outro. Mas quando a galera entrosou, deu no que deu. Realmente unido, até pelas dificuldades que o Botafogo tinha como estrutura, enfim, salário atrasado. Sim, era muito unido. A gente sabia das dificuldades que tinha o clube na época e a gente sabia e tinha plena certeza que a gente só iria sair desse momento complicado financeiro se o Botafogo avançasse nas fases, né? E foi isso que a gente estava sempre conversando. E o Gotardo era um cara espetacular, que era o nosso xerife, ele estava sempre passando experiência para a gente mais novo, para mim, para o Beto, para outros meninos que tinham, o Moisés também, o Cabeça de Área, o Iranildo, o Chuchu. Então, ele era um cara muito focado e nos ajudou muito também. E a gente sabia que só ganhando os jogos e passando as fases que a situação ia melhorar. Você lembra de algum jogo na primeira fase, assim, que foi importante, determinante para a arrancada do time até as finais? No início do campeonato, a gente meio que rateou mesmo em alguns jogos. A gente empatou com o Juventude em casa, mas vencemos o primeiro jogo fora. Mas no início foi meio complicado até a equipe se entrosar. Mas eu acho que o jogo, pra gente, que deu um boom. Eu lembro do jogo contra o Grêmio, que a gente ganhou aí no sul do Grêmio, de 2-1. Era o Grêmio que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né? Com o Sim. Jardel, com o Paulo Nunes, com o Roger, que é um grande amigo meu, com o Arce, com aquele timaço que o Grêmio tinha, né? E depois eu tive a oportunidade de jogar. É um clube da onde eu tenho muito carinho, sou muito grato pelo Grêmio, por tudo que me proporcionou também, pelas amizades que eu fiz. O Sul tá aqui, ó, mora no meu coração. Bom, que maravilha. Aí, Botafogo classificado para as finais, a semifinal contra o Cruzeiro, né? Primeiro jogo em Belo Horizonte, depois do Rio. O que você lembra desses jogos? Foram 2 jogos muito complicados, né? A equipe do Cruzeiro é uma equipe muito forte também, né? E nós conseguimos fazer um gol fora de casa. Naquela época tinha isso, né? De fazer um gol fora de casa. Nós empatamos 1-1 no Mineirão, Mineirão lotado com um grande time que o Cruzeiro tinha. E a gente veio no Maracanã e jogou com o resultado 0-0, jogando muito bem. Tivemos 2 bolas na trave a favor.
mas a bola não quis entrar naquele dia, mas graças a Deus a gente conseguiu passar para a final. E a outra semifinal, Fluminense e Santos. Por pouco a final do Brasileirão não foi o clássico carioca, hein? O Santos conseguiu virar aquela semifinal contra o Fluminense. É inexplicável, né? Você consegue um grande resultado dentro de casa e você consegue perder por mais gols fora. Então, a gente queria muito ter pego o Fluminense, que seria uma final, né, inédita. E era o campeão carioca na época, né? O gol de barriga lá do Renato. Do Renato Gaúcho. O Fluminense tinha uma grande equipe. Renato, o Ailton, que jogou com a gente aí no Grêmio também, que fez o gol da final nossa em 96, né? Sim. O Fluminense tinha uma equipe muito forte. Mas deu mole pro Santos, e aí não foi para a final com a gente. Pois é. Aí a grande final contra o Santos que tinha Giovani, Jameli, era um bom time. Galo, era um bom time. O time santista. Como é que foram os preparativos para essa grande final? Como é que foi a semana que antecedeu essa grande final contra o Santos? A gente estava muito focado, né? Como eu sempre falei aqui, a equipe estava muito focada e depois da semifinal que a gente passou, a gente conversou muito mais um com o outro e falamos que a gente não poderia perder a final. A gente sabia que a equipe do Santos era uma equipe muito forte, tinha o Giovani, que era um craque, que jogava no meio, mas o Santos menosprezou, na verdade, nos menosprezou, né? Por ter perdido dentro do Maracanã de 2-1. Quando acabou o jogo, eles saíram comemorando, se abraçando. Não. O Santos tinha uma grande equipe, né? Tinha vários jogadores na época que estavam na seleção. O Giovani era um deles, era um craque. Só que o Santos achou que fosse pegar o Botafogo na final e ia atropelar, né? Que nem eles atropelaram o Fluminense. Só que aí eles menosprezaram o Botafogo por ter perdido o primeiro jogo no Maracanã de 2-1. Eles saíram do estádio comemorando, se abraçando. A gente ficou sabendo que eles até fizeram uma festa no hotel comemorando que já seriam campeões brasileiros. Só que ele não sabia que do outro lado tinha um Botafogo, né? Com 11 guerreiros. Sim. Que a gente não ia deixar esse título escapar de maneira nenhuma. Pois é, e como é que foi esses dias que antecederam do segundo pro último jogo, pro primeiro pro segundo jogo da decisão em São Paulo? Muita Na verdade, tensão, concentração total para virar. tensão, bastante concentração, mas eu tenho certeza que se pudesse a gente já queria ter jogado no outro dia, porque a concentração era tamanha, 100%, e a vontade de vencer e de pegar eles novamente era muito grande. Pelo E o Paulo menosprezo Autuori deles chegou. conosco. E o Paulo Autuori chegou a usar essa festa do Santos após o primeiro jogo no vestiário ou não? Sim, na verdade saiu na época na imprensa, né? Sim. Todos os jornais, canais de TV, na rádio, o pessoal já comemorando. A gente viu várias fotos de torcedores do Santos e do pessoal fazendo faixa, fazendo camisa de campeão. Isso aí mexe com o brilho do outro atleta, né, cara? Claro. E aí mexeram muito conosco. A equipe focada e determinada que era do Botafogo, eles pagaram para ver e se deram mal. É. Jogo no Pacaembu lotado, Botafogo sai na frente e você participa do lance do gol, né? Foi uma falta em mim. Aqui eu encontro o pessoal da torcida do Botafogo, né? Às vezes eu não tenho a proporção e não tenho ideia do carinho que o torcedor tem comigo. O pessoal me chama de ídolo na rua, me abraça, quer tirar foto e eu nem não me sinto assim, entendeu? Sim. E graças a Deus eu participei. Eles dizem que é a falta mais importante da história do clube, né? Da qual saiu o gol do título brasileiro nosso, né? Então foi uma bola que eu recebi do Sérgio Manuel e eu fui driblar o Jameli, a gente ficou brigando ali um com o outro e no final eu peguei a bola, na hora que eu fui dar um tapa na frente, ele me segurou pelas pernas e foi a falta da qual saiu o gol do Botafogo.
Túlio estava impedido ou não? Até hoje os santistas choram pelo aquele lance. Tava impedido, sim, mas não tinha VAR na época Sim, e o título foi tava um nosso. pouquinho adiantado. Mas o pessoal... mas o gol deles também, o Marquinhos, o lateral direito, deu um carrinho no Sérgio Manuel, levou a bola com a mão, e aí eu vi o Marcelo Passos chutou e fez o gol de empate. Que também, se tivesse VAR, também seria, né, falta, e não teria dado gol. E Um eu jogo só muito não nervoso, sei, né, André? é, dentro do Pacaembu, né, cara, só a torcida do Santos, lotada, muita gente, fazendo a festa, né, um jogo muito trucado. Eu entrei machucado, o Donizete entrou machucado, mas a gente infiltrou, tomou um monte de remédio e não queria ficar de fora da final, né? Pois é, nessas horas vale a superação, né? Sim, tem que valer, né? Tá com dor, você dá a injeção, nem que tu fique depois 1 mês, 2 meses parado, não importa. Tu ralou o campeonato todo, se dedicou e chega na final, você tá com a dor, você tem que tomar alguma coisa para tirar aquela dor e jogar. E depois, título conquistado, como é que foi a chegada ao Rio de Janeiro? Foi uma loucura, eu participei de vários títulos importantes, né, cara? Brasileiro, eu tenho 3, mas o que a torcida do Botafogo fez aquele dia, de invadir aeroporto, de subir na asa do avião, foi uma coisa de maluco, que eu nunca vi na minha vida. Muita gente mesmo. Você destacou aí que conquistou 3 títulos brasileiros, né? Cabe lembrar que você foi campeão em 95 pelo Botafogo, em 96 pelo Grêmio, bicampeão consecutivo, e depois pelo Vasco, né? A Copa João Avelange. Sim, sim. Relembre também um pouco dessas conquistas, 96 e 2000. No Grêmio, né, depois de ter sido campeão brasileiro, no outro ano eu joguei o Carioca de 96 no Botafogo, e logo após eu fui transferido para o Grêmio. Pô, cara, eu adoro o Sul, adoro Porto Alegre, fiz grandes amigos. Fiquei 3 anos no Sul. Se eu não fosse carioca, apaixonado pelo Rio de Janeiro, seria a cidade que eu escolheria para morar. Eu Legal. sei que violência tem em todo lugar, né? Mas aqui no Rio é lindo, mas aqui tá muito violento para se morar. Então, uma cidade de onde eu tenho amigos até hoje, que a gente conversa, vários amigos até hoje. Dentre tantos, eu tenho Tinga, que eu falo muito com o Roger, que era o meu, que na verdade foi um dos poucos amigos, a gente faz muito colega, né, no futebol, mas amigo de frequentar a casa, de se abraçar, de se abrir, a gente faz poucos. E o Roger, apesar da gente ser da mesma posição, a gente disputava a posição no Grêmio, é um grande amigo que eu tenho, um grande carinho que eu tenho por ele, uma admiração tamanha pela pessoa que ele é, pelo pai de família que ele é, pelo homem correto e reto que ele é. Então, queria até mandar um abraço a ele aí, se ele for assistir. Grande beijo. Roger, tamo junto, amigo. Até conviveram há pouco tempo no Rio de Janeiro, né? Ele era técnico do Fluminense. Sim, ele esteve aqui no Fluminense, ficou pouco tempo, mas em todos os lugares que ele foi treinar, ele esteve no Bahia, eu fiquei um tempo lá na casa dele, Pô, legal. né? Olhando os treinamentos. A gente é muito amigo, ele é um cara muito do bem. Eu torço para que ele possa pegar uma equipe novamente estruturada o mais rápido possível, que ele sabe muito e pode fazer um outro grande trabalho. E o André Silva hoje, que está fazendo, e até fale, você está presidindo um instituto, um trabalho bem legal no Botafogo, né? O Instituto Glorioso, isso? Sim, sim. Eu tenho uma empresa, né, de transporte, eu trabalho com o navio transatlântico que chega no final do ano no Rio. Uhum, Felizmente, devido à pandemia, tem 2 anos, né, que a gente não tem a temporada de navio, mas sim. esse ano já está para ser confirmado, né, que vai ter. Então a gente está doido para trabalhar, doido para voltar, né, porque tem que entrar dinheiro, só sai e fica difícil, né. É verdade. Mas, e aí agora a gente fundou um instituto no Botafogo chamado Instituto Glorioso, que é um Uhum. instituto voltado à ajuda, capacitação e apoio ao ex-atleta do clube.
Não só do futebol, mas de todas as modalidades. O pessoal do basquete, do vôlei, do remo, da natação, tá todo mundo junto no Instituto. A gente já está 99% fechado com a faculdade, da onde o ex-atleta vai estudar novamente de graça. Ótimo. E dali ele vai poder voltar ao mercado de trabalho, né, novamente, e trabalhar novamente, que tem muita gente precisando, né? Sim. Poucas pessoas conseguiram guardar um dinheiro, né, ter uma vida estabilizada, mas a maioria está aí passando necessidade, precisando de ajuda, de apoio, e o Instituto foi fundado para a gente dar as mãos para esses atletas. Até porque até quem não acompanha muito futebol pensa que o futebol é glamour, né? Mas pelo contrário, né? Quem ganha muito, pelo menos no futebol brasileiro, é apenas 5%, né, dos jogadores. Tem muitos jogadores aí que ganham salário mínimo, muitas vezes. Então, principalmente quem é ex-jogador, então, de repente não tem uma estrutura de juntar dinheiro. É complicado, né? E a gente na nossa época não se ganhava dinheiro que nem ganha hoje, né? Hoje os caras ganham, bota aí 1000% do que a gente ganhava. Sim. 500% do que a gente ganhava. Os caras ganham muito bem hoje. É verdade. E na época, a gente que jogou em clube grande ganhava bem, mas nem em comparação do que um lateral, se eu ou um Roger a gente joga hoje, que a gente estaria ganhando, né? Dentre outros. Tanto que eu fui campeão 3 vezes e não consegui chegar à seleção brasileira. Tamanha a disputa que era na época, né? De tantos laterais esquerdos bons. Hoje em dia a gente procura e a gente não consegue achar. Hoje eu vejo no Brasil o Guilherme Arana, né? O que joga melhor. É o que joga melhor. E na minha época tinha 7, 8, 10 bons jogadores laterais que tu não conseguia, e tu não conseguia ter um salário muito bom, né? O futebol evoluiu muito, o marketing evoluiu muito, e hoje o clube ganha muito mais dinheiro do que se ganhava na nossa época. Então, automaticamente, os jogadores ganham muito melhor do que nós ganhávamos na época. Mas tem muita gente precisando de ajuda. Eu tenho andado muito aqui no Rio, tenho conhecido muita gente, e a gente vai apoiar e ajudar muitos ex-atletas. É um projeto muito legal. A gente tem nosso Instagram, que é o Glorioso Instituto. Depois, se tu puder seguir lá, dá um oi, segue, envia para os teus amigos. Já segue? Já sigo. Ah, legal. É um projeto muito legal, cara, que a gente vai fazer e vai poder ajudar e apoiar muita gente. A gente, na verdade, não quer dar o peixe já pro cara pescado, entendeu? A gente quer dar a vara, que ele vá com a vara, vá na beira do rio, do mar, pesque, e ele se capacite, né? E ele volte pro mercado de trabalho novamente, até no próprio clube. A gente tem conversado com o presidente tem nos apoiado. O Instituto saiu 90% graças ao Durcésio. É um agradecimento que eu queria fazer. É um cara que é um presidente que está hoje no clube, que olha muito para o ex-atleta, né? Ajuda muito. Nunca teve um ex-atleta trabalhando no clube, hoje já tem um trabalhando. Eu vejo no Grêmio, eu tenho o Carlos Miguel, eu tenho o João Antônio, eu tenho outros amigos que trabalham em outras equipes também. No Botafogo não tinha nenhum. Agora a gente já tem um, e tem eu como presidente, né? Que ele me intimou a ser o presidente do Instituto. Pelo meu caráter, que ele conhece, né? Pelo meu, né, histórico no clube, de ter vindo da base, ter sido campeão brasileiro. Então ele me intimou a ser o presidente. Eu me sinto muito orgulhoso, sou muito grato. E eu sei que eu vou poder ajudar muita gente. Maravilha. E o Botafogo, hein? Vai subir? Vai voltar para a Série A? Vai subir, pô. O Botafogo está numa crescente, né, muito grande. Eu estava vendo hoje, o Ederson Moreira tem 14 jogos no clube, 11 vitórias. Uma derrota e 2 empates. Então, não tem como o Botafogo não subir. Faltam, não sei agora quantas rodadas, mas acho que o Botafogo mais 5 jogos, ele já faz os pontos para poder subir. Mas claro que o importante é voltar, mas
na sua opinião, o que precisa fazer para se manter e, quem sabe, repetir a campanha que vocês fizeram em 95? Eu vou te falar, tem que começar se estruturando bem, né? Você vê hoje os clubes que estão no Campeonato Brasileiro fazendo melhores campanhas, são clubes que colocaram o pé no chão, se estruturaram. A gente tira o exemplo aqui do Flamengo, aqui no Rio, que a gente acompanha por estar mais perto. O presidente anterior a esse abriu mão de grandes contratações na época, o Bandeira de Melo. Sim. Falou que ia montar um time para não cair. A torcida na época xingou, reclamou, mas o cara era um puta de um administrador, né, cara? O cara veio, colocou o clube com o pé no chão, colocou as contas em dia, sanou as dívidas, e hoje o Flamengo é o que é, graças ao empenho do Bandeira de Melo no início. É lógico que o pessoal que entrou deu sequência, né, na administração, no trabalho, e o Flamengo hoje é uma potência, amigo. Para você ganhar do Flamengo hoje é muito difícil. E se você vier ao Rio e você conhecer o Ninho do Urubu, onde os caras treinam, os caras têm estrutura de Europa, amigo. Eu tenho amigo que trabalha lá. O Fabinho, que jogou no Inter, cabeça de área, volante. O Fabinho é o scout, ele é o chefe do departamento de scout do Flamengo, né? Então, as contratações que o Flamengo faz, ele é o primeiro cara a ir olhar, fazer o scout dos jogadores. Ele é um grande amigo, que a gente jogou na Ponte muito tempo junto, na Ponte Preta. E eu fui lá conhecer a estrutura dos caras, amigo. Parece que você tá na Europa. Não é à toa que o Flamengo tá onde tá. Claro que tá muito acima, né? Não só do futebol carioca, mas do futebol brasileiro, né? Então, mas é isso, é a estrutura. Você tem que começar lá de baixo, organizar suas contas, ter o pé no chão. Se você não consegue pagar 500 mil por jogador, 800 mil, 1 milhão, você não tem que pagar, cara. Você tem que pagar menos, montar um time para não cair, se estruturar, pagar as dívidas, você respirar para depois de 2, 3 anos você vir com uma estrutura muito melhor, mais forte. Isso o Flamengo fez. Isso eu vejo que o Botafogo está fazendo hoje. O Botafogo, desde janeiro, contratou um CEO, que é um cara que é... Jorge Braga, que é um cara super renomado, foi CEO da Claro, de outras empresas grandes, cara com o pé no chão, e hoje só o que a gente ouve falar dentro do clube é que as contas estão sendo sanadas, o Botafogo tem muita dívida, né, cara? Mas a estrutura ali tá ficando a base, né, que é o alicerce de fazer uma casa, tá sendo construída muito forte. Então eu creio que daqui a 2, 3, 4 anos o Botafogo vai estar disputando títulos novamente. Tomara, porque é uma camisa pesada, é um clube que tem história, não deve ficar. E eu acho que eu sou a favor de todos os clubes grandes, tem que ser, a história tem que ser respeitada. Então o Botafogo é um desses grandes clubes que tem que se organizar, se estruturar para continuar a sua grande história, né? O Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores da seleção brasileira. Sim. Na Copa do Mundo. Então, na década de 60, 70, a maioria dos jogadores da nossa seleção, fomos tricampeão, eram jogadores do Botafogo e do Santos, né? E eu me sinto muito orgulhoso, cara. Eu vesti a camisa número 6, que foi a do maior lateral esquerdo da história do futebol mundial, que é o Newton Santos. É verdade. Então, para mim, foi muito orgulho. Mas o Botafogo vai voltar para o lugar onde ele merece. Tomara. Estar. Ano que vem a gente está na Série A novamente. Tomara. André, a importância da conquista de 95 na sua vida? Tamanho. Eu sempre fui botafoguense desde pequeno, né? Joguei na base do meu clube, que eu amo, que é o meu clube de coração, e ter sido campeão brasileiro, tu imagina como é que eu não fiquei. Fiquei sem dormir uma semana, amigo. Parecia que eu tava sonhando. Foi muito importante, sou muito grato a Deus por tudo que me proporcionou na minha vida, na minha carreira de futebol. Maravilha. André, já te agradecendo aí por atender o nosso canal. Eu sempre encerro a conversa com o convidado, escalando o time campeão
e ele tem que definir esse time em uma frase. Vou fazer essa brincadeira com você, tá legal? Sim. Vamos lá. Qualquer coisa você me corrige, mas eu acho que eu vou acertar esse time, não tem como. É aquele time que a gente decora, né? Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves e André Silva. Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel. Donizete e Túlio. Técnico Paulo Autuori. Define esse time em uma frase, André. Espetacular. Verdade. Era um time espetacular. Que timaço mesmo. Conversamos com André Silva, campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo. André, muito obrigado por atender o nosso canal. Até uma próxima vez. Prazer é meu. Muito obrigado pela lembrança, pelo carinho. Eu estarei sempre disponível. E apesar de ser botafoguense de coração, eu tenho um carinho enorme. Meu segundo time é Grêmio. Então, os gremistas que vão assistir a live aí, queria mandar um grande abraço, um grande beijo a todos e gratidão eterna por tudo que o Grêmio me proporcionou, né, me apoiou na época. O Grêmio vai estar sempre no meu coração. Maravilha. Grande abraço, André. Muito obrigado, hein? Valeu, fica com Deus todo mundo. Um abraço. Abração, tchau, tchau. O Campeonato Brasileiro de 1995 contou com a participação de 24 clubes, esses divididos em 2 grupos que se enfrentaram dentro das chaves no primeiro turno e com o cruzamento de chaves no segundo turno. Classificaram para as semifinais o campeão dos grupos em cada turno. União São João de Araras e Paysandu, clubes com piores campanhas na classificação geral, foram rebaixados para a Série B. Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Santos se classificaram para as semifinais. O Botafogo enfrentou o Cruzeiro. No primeiro jogo, no estádio Mineirão, empate em 1-1. Gols de Túlio Maravilha para o Botafogo e Paulinho McLaren empatando para o Cruzeiro. No jogo de volta no Maracanã, novo empate, agora em 0-0. Por ter melhor campanha, o Botafogo garantiu a vaga para a final. No outro confronto, Fluminense e Santos fizeram 2 jogos memoráveis. Na primeira partida, no Maracanã, vitória do tricolor carioca por 4-1. Gols de Renato Gaúcho, Ronald, Leonardo e Cadu para o Fluminense e Giovani para o Santos. No jogo de volta no Pacaembu, virada santista. Numa partida emocionante, o Peixe garantiu a vaga para a final, vencendo por 5-2. Giovani 2 vezes, Macedo, Camanducá e Marcelo Passos garantiram a classificação santista e Rogerinho marcou 2 vezes para o Fluminense. Na grande final, Botafogo e Santos decidiram o título. No primeiro jogo, vitória do Botafogo por 2-1, gols de Wilson Gotardo e Túlio Maravilha para o Botafogo e Giovani para o Santos. Na decisão no estádio do Pacaembu, o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro empatando em 1-1. Gols de Túlio Maravilha para o Botafogo e Marcelo Passos marcou para o Santos. O Botafogo, treinado pelo técnico Paulo Autuori, foi campeão com Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves e André Silva, Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel, Donizete e Túlio Maravilha. O time carioca venceu 14 jogos, empatou 9 e perdeu 4, fez 46 gols e sofreu 25. O artilheiro do Botafogo e da competição foi Túlio Maravilha, que marcou 23 gols.